Bom, pessoal, então o conteúdo dessa aula está vinculado com colonialidade e democracia, né? Temáticas que perpassam as discussões, especialmente aqui na América Latina, né? Mas, na verdade, toda a periferia do sistema internacional, né? Como se dá essa relação da persistência de desigualdades, injustiças e hierarquização com o estabelecimento do modelo democrático como modelo de gestão das relações políticas, tanto no centro quanto na periferia, né? Como a gente pode ver pelos indicativos que o artigo traz para nós, né? Se alguém tiver interesse, eu posso passar artigos do Aníbal Quijano, que trabalha também com essa perspectiva da colonialidade e a relação com a democracia, mas também com a globalização, né? Porque a discussão ela passa muito por esse apontamento de que, por mais que o fenômeno do colonialismo tenha já sido superado ao longo do tempo, os seus efeitos práticos eles ainda continuam, né? Ou seja, a análise da colonialidade é a análise de como aquelas relações políticas, econômicas, sociais, culturais, de gênero, que baseavam o modelo colonial, persistem mesmo no momento pós-colonial, né? A gente pode ver, por exemplo, que tivemos fenômenos como o colonialismo, iniciado lá no século XVI, com a conquista das Américas, né? Nós podemos ver mais contemporâneo, um pouquinho para frente, né? Século XIX, o imperialismo europeu afroasiático, né? Esses dois modelos, modelos ainda baseados na dominação direta, né? Buscando fundamentalmente a dominação direta pelo poder europeu e estadunidense, mais contemporaneamente, né? A dominação direta para a extração direta de recursos desses novos espaços incorporados ao sistema internacional. No processo mais contemporâneo, o que nós, a partir das independências dos países latino-americanos no século XIX e do processo de descolonização e independência dos países afroasiáticos ao longo do século XX, nós vamos vendo que, contemporaneamente, você já não tem mais essa dominação direta para extração direta de recursos. O custo dessa dominação é passado para as elites locais, para as elites domésticas, né? Só que essas elites vão ter que seguir os mandamentos, os mandatos, né? Que a perspectiva mundial, o centro desse sistema mundial, lhes impõe, né? Então, na verdade, o que nós observamos aqui são, de certa forma, alterações na forma como se dá essa relação entre centro e periferia, né? Mas que essa diferenciação centro e periferia, essa diferenciação dominante e dominado, ela vai permanecendo ao longo do tempo, né? E isso vai ser um problema, né? Porque essa forma de estruturação, mais contemporaneamente, passando para as elites domésticas esse custo para a manutenção da extração de recursos, para a manutenção da dominação do centro em relação à periferia, convive paralelamente com a expansão da ideia universalista de democracia. Uma ideia que parte também do centro desse sistema internacional. A gente não está falando aqui de experiências democráticas nascidas da periferia, né? A gente está falando aqui da adaptação daquele modelo central aqui à nossa realidade local, regional. A discussão que nós já estamos tendo desde o início da disciplina sobre o modelo universal de democracia, ser esse modelo institucionalista, ser esse modelo procedimental, ser esse modelo centrado na norma e na estrutura institucional do modelo, né? Esse digamos, o padrão universal de democracia que sai da Europa Ocidental dos Estados Unidos e que é repassado para o restante do sistema internacional, as periferias tendo que se adaptar a esse modelo. O problema é que essas democracias elas têm se mostrado capazes de conviver com a produção de desigualdades e injustiças, né? Por que isso? Porque justamente a discussão desse modelo democrático não está em democratizar
a sociedade em si, está em democratizar as instituições, né? Ser aquele modelo bem schumpeteriano de democracia, né? De competição entre elites, né? Para comandar essa estrutura institucional. E esse modelo de democracia ele tem conseguido se manter, mas ele recorrentemente entra em crises de representatividade e de legitimidade, justamente por conviver paralelamente com a manutenção e até o aprofundamento dessas desigualdades, especialmente no período mais contemporâneo, com o avanço na globalização, com o avanço de uma agenda econômica de reformas que vão retirando cada vez mais o papel do Estado e colocando isso para os agentes privados, isso vai cada vez mais aumentando o espaço entre o topo da hierarquia social e a base, né? Processos que vêm sendo cada vez mais aprofundados, por exemplo, aqui na América Latina, né? Um dos continentes que mais evidencia essa problemática das desigualdades, né? As teorias pós-coloniais vêm, então, de alguma forma, para tentar entender como a perspectiva hegemônica da teoria democrática, como ela não leva em conta esses traços de colonialidade que persistem nas sociedades periféricas, né? E, de alguma forma, tentar gerar uma democratização de fato da sociedade, considerando, então, todos esses obstáculos para conseguir, de fato, realizar os ideais democráticos, né? A colonialidade, então, ela seria uma parte central e constitutiva da história da expansão do capitalismo. Como eu disse no início dessa exposição, nós vamos ter lá aquele proto-capitalismo com a expansão mercantilista do século XVI, ainda muito centrado no Estado, mas que começa, de alguma forma, a abrir espaço para a iniciativa privada, mas ainda muito centrado no Estado, né? Esse colonialismo vai ser o que vai fundamentalmente conquistar e dominar as Américas, né? Depois a gente vai ter no século XIX uma nova forma em que o Estado ele é um elemento central para conseguir dominar e extrair recursos afroasiáticos, né? Mas aqui a iniciativa privada já tem um papel muito mais importante. Por quê? Porque esse expansionismo imperialista do século XIX vai das limitações do mercado europeu, né? Da expansão capitalista europeia, que necessitava de novos espaços para extração de recursos e também para a venda de alguns dos seus produtos, né? Então, no século XIX, a expansão imperialista responde, de alguma forma, a essas necessidades, né? E mais contemporaneamente, especialmente a partir dos anos 70, né, quando a tentativa de uma revolução global ali, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 60, especialmente os anos 60, né? Lembrem de 1968, essa mobilização, de alguma forma, tentando mudar as estruturas do poder político, econômico, social, cultural, né? A contra-revolução que vem a partir dos anos 70 com o neoliberalismo e com o expansionismo do processo de globalização são uma nova fase, uma nova faceta desse fenômeno. E, como eu disse, agora já não mais necessitando daquela dominação direta, da intervenção direta. Em alguns casos ainda acontece essa intervenção direta, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu no Iraque, como aconteceu nos Balcãs nos anos 90. Né? A gente ainda observa, em alguns casos, esse intervencionismo direto. Mas, no geral, o panorama geral é de substituir isso pela dominação das elites locais submetidas à elite do Império Global, né? As teorias pós-coloniais vão dizer também que, contemporaneamente, o que a gente observa é a persistência das lógicas coloniais e imperiais da modernidade ocidental. E aqui é importante a gente ver como esse conceito de modernidade ele é um conceito caro para as teorias pós-coloniais, especialmente para a perspectiva de colonialidade, que vai dizer que, olha, a estrutura do poder político, econômico e social latino-americano, por exemplo, ela leva muito em conta esse padrão, o padrão da modernidade, o padrão eurocêntrico. Primeiro, tem uma racionalidade específica, né, que vem lá do iluminismo, né?
essa racionalidade que vai dar origem também à própria teoria democrática, como a gente viu, né? Onde o cidadão, na verdade, é aquele indivíduo racional que reproduz o homo economicus racional da teoria econômica, né? Então, você vai ter... essa é a forma de se pensar, de se conceber a sociedade, né? Ou seja, as outras formas de pensar, os outros tipos de racionalidade são eliminados, né? Por exemplo, a cidadania, ela vem de acordo com o cidadão racional, o eleitor, né? Lembre, cidadania vem, o princípio de igualdade da democracia liberal vem do voto, né? Então, esse modelo ele vai se construindo com esses elementos. A sociedade civil, aquela sociedade civil baseada em associações, organizações de classe, né? Vinculadas à perspectiva do Estado também. Não vai reconhecer formas alternativas de mobilização, como nós vimos na exposição anterior dessa semana com a Rosa Luxemburgo. Essa perspectiva eurocêntrica da democracia, ela não consegue lidar muito bem com essas formas alternativas de organização. Por quê? Porque ela está vinculada àquela perspectiva clássica. E centrada também na questão do Estado-nação moderno. E o Estado-nação moderno como o padrão, né, o parâmetro de modelo de dominação. Só que aqui a gente vai ter um problema, né, que eu já vou comentar aqui com vocês. Quando a gente analisa as periferias do sistema internacional. O Estado-nação moderno, tal qual concebido, ele nasce na Europa Ocidental, ele se expande depois para a América do Norte, exceto o México, né? Mas na Europa Ocidental, por exemplo, quando ele nasce e ele se desenvolve paralelamente com a nacionalidade, né? Ou seja, você tem esses dois elementos sendo construídos, né? A dominação soberana do Estado sobre o território, mas que também, de alguma forma, unifica a nação, né? O que é diferente da nossa realidade latino-americana, africana, asiática, onde primeiro você constrói o Estado-nação, com o processo de independência, e depois você vai começar a construir o processo de nacionalidade. E isso por quê? Porque as nossas populações locais, elas, exceto as indígenas nativas aqui do continente, que foram sendo dizimadas ao longo do tempo, as populações que se construíram posteriormente, elas se construíram dessa forma que dificulta a constituição de uma nacionalidade em si. Vejam, por exemplo, os dois casos principais, né? Quando se tem o processo de independência, tenta-se criar uma forma diferente de gestão que não apenas o Estado-nação. Nós vamos ter ali a tentativa da Gran Colômbia, pelo Bolívar, né? E a tentativa da Confederação das Províncias Unidas do Sul, aqui no Cone Sul, né? Só que essas tentativas elas vão fracassar justamente porque as elites domésticas buscam cada uma ter o seu Estado-nação próprio, né? Aí você vai ter o fracasso da Gran Colômbia gerando a Venezuela, Colômbia, Equador, você vai ter o fracasso da Confederação das Províncias Unidas do Sul, constituindo a República do Paraguai, a República Oriental do Uruguai e, posteriormente, a República Argentina, né? Então, você vê como tenta-se ter experiências próprias, mas essas experiências próprias fracassam justamente porque não há uma nacionalidade se constituída e vai muito mais do interesse das elites locais. E a partir disso, você começa a construir todos os elementos que levam à constituição desse Estado-nação. Por exemplo, a constituição de uma história oficial. Veja o caso brasileiro, por exemplo, que a gente sempre fala. Essa história oficial, ela elimina alguns elementos em prol de outros para ela se aproximar da história oficial do que é o Estado-nação europeu. Essa história oficial ela começa a ter também um caráter eurocêntrico, né? E aí você vai ver como há essa tentativa de alguma forma, branqueamento da história, né? Europeização da história para aproximar com o centro do sistema internacional, com a Europa e os Estados Unidos. Por isso que os nossos livros de história na educação básica privilegiam os fenômenos europeus em relação aos fenômenos
nativos e das outras populações que vão sendo incorporadas posteriormente, né? Então, esse é um elemento que a gente tem que também sempre levar em consideração. Então, é uma discussão das teorias pós-coloniais muito vinculada a essa questão da identidade, né? De como se constrói a identidade do indivíduo e do grupo na perspectiva subalterna, nas periferias, diante dessa tentativa de universalização da perspectiva eurocêntrica, né? Isso tudo pela tentativa de universalização do fenômeno da modernidade, né? O fenômeno da modernidade baseado na institucionalidade do Estado, na burocracia e no capitalismo como os fenômenos centrais. Mais contemporaneamente, a partir ali, como eu disse, da contra-revolução internacional surgida nos anos 70, você vai ter aquela tríade de democracia liberal, liberalização econômica e universalização dos direitos humanos, né? Esses três elementos como os elementos que qualquer Estado-nação moderno deveria ter no sistema internacional, né? Para conseguir ter financiamento, para isso, para aquilo, ou seja, como barreiras para a entrada na comunidade de nações, né? E vejam como esses elementos, eles, por um lado, eles asseguram a perpetuação da dominação do centro sobre a periferia e, por outro lado, eles asseguram essa perspectiva colonial e eurocêntrica da sociedade, né? Porque eu estou falando aqui de democracia liberal representativa, como a gente já viu, ou liberal elitista, como nós vimos nas outras aulas, esse como o modelo a ser seguido, desconsiderando as experiências locais, desconsiderando as formas de relação política locais, desconsiderando o contexto local, de forma geral, a liberalização econômica, ou seja, como único caminho, a abertura dos mercados como único caminho para você conseguir gerar o tão famigerado desenvolvimento, e a partir aquela lógica também do trickle-down economics, de fazer o bolo crescer, porque quanto mais o bolo cresce, maior a possibilidade dele ser dividido posteriormente, né? Mas que, na verdade, o que a gente acaba observando na prática é que ficam apenas as migalhas, né? E a perspectiva dos direitos humanos, onde você tem uma perspectiva do que seria esse direito universal e o que seria esse ser humano universal, né? E aí vocês podem ir para as discussões de multiculturalismo também, né? Então, que vai gerando sempre aquela discussão sobre a relativização, né? Até que ponto que direitos humanos seriam realmente universais, seriam aceitos, deveriam ser o básico para todas as sociedades, né? Então, isso também vai muito da racionalidade europeia, eurocêntrica, que é colocada diante desses elementos, né? E aí a autora vai nos dizer que nós temos que observar dois fenômenos fundamentais que relacionam colonialidade com democracia. Primeiro, a colonialidade na democracia, ou seja, as desigualdades e injustiças como elementos obstaculizantes da realização da democracia nas sociedades pós-coloniais, né? Ou seja, como a persistência dessas desigualdades e injustiças, ela dificulta a realização de fato dos ideais democráticos. É discussão que a gente vem tendo ao longo dessa disciplina, né? E, por outro lado, o segundo elemento, que é a democracia na colonialidade, que é isso que eu estava comentando agora, da instrumentalização da democracia a serviço da colonialidade. Lembre, qual que é o elemento fundamental dessa disciplina e da discussão de teoria democrática e de boa parte da teoria política também? Como manter estavelmente o modelo de dominação, né? E aqui você vem com um argumento racional, de que a democracia seria a melhor forma possível de se alcançar a igualdade e eliminar as injustiças, né? Mas que, na prática, isso apenas vai limitando a mobilização crítica e contestatória, essa perspectiva, né? Porque dentro do espaço democrático você limita a capacidade de atuação de formas alternativas, né? E como eu disse também, aqui na América Latina a gente vai ver formas alternativas de mobilização, de relacionamentos entre o sujeito, o Estado, o direito e a política. Lembrem da aula passada, façam um vínculo nesse sentido com a autogestão de fábricas,
com os novos movimentos sociais latino-americanos, como eles se relacionam com a perspectiva democrática, né? E aí, como essa experiência, de alguma forma, se relaciona com a perspectiva mais geral de colonialidade que persiste, né? O que mais eu posso colocar para vocês? Então, em síntese, a perspectiva pós-colonial e de colonialidade vai dizer que a democracia, tal qual a gente vivencia atualmente, ela prioriza a cidadania sob o marco institucional do Estado-nação moderno, né? Então, nesse sentido, cidadania com aquele indivíduo racional, eurocêntrico, né? Estrutura institucional do Estado com o Estado-nação moderno, aquele Estado-nação de base europeu, mas que para as periferias tem esse problema de que se constrói o Estado, mas sem se construir a nacionalidade, e aí você tenta europeizar também a constituição desse Estado-nação, você tenta criar uma história oficial que embase esse modelo de Estado-nação, e aí você acaba, de alguma forma, eliminando dessa história oficial elementos prioritários na sociedade, porque eles não cabem dentro dessa lógica racionalista europeizada, né? E isso, muitas vezes, acaba gerando também um fenômeno contrário, né? Que alguns autores pós-coloniais vão dizer, que os fundamentalismos do terceiro mundo são uma resposta à tentativa de imposição da democracia nessa visão eurocêntrica, né? E aí, não entrando naquela perspectiva de choque de civilizações, lá que surgiu nos anos 90, até porque é uma perspectiva com algumas conotações tanto quanto racistas também, né? É importante a gente ter em mente o contexto de quem escreve, como ele escreve, né? Mas nós vemos que, desde os anos 70 principalmente, né? Como, por exemplo, os processos de independência afroasiáticos, né? Você vê, e aqui na América Latina a gente vai ver também esse processo, como alguns fundamentalismos vão surgindo na sociedade como uma reação a esse processo geral. E vejam que, por exemplo, o fenômeno antiglobalização, é interessante você ver como esse é um fenômeno que ele ocorre tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda, né? Na extrema-esquerda dizendo que um processo do imperialismo global, né? Enquanto a extrema-direita vai dizer que é uma tentativa globalista de eliminar as características específicas de cada nacionalidade, né? Isso, você vê como essa tentativa de universalização em locais onde você tem essas desigualdades e injustiças tão enraizadas, acaba gerando esse fenômeno contrário, né, que dificulta a própria manutenção da dominação nos padrões existentes. Esses seriam, então, alguns elementos centrais para vocês terem em conta, né? Já envio junto com o vídeo para vocês o texto que embasa, né? E também a atividade para vocês estarem fazendo, lembrando que essas atividades não têm uma data específica, claro, antes do fim do semestre, né? Antes da nossa segunda avaliação, perdão, né? Que a gente vai marcar logo, e como eu já disse, a tendência é que ela seja virtual também. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula gravada e até a próxima aula presencial.